Olá, queridos, a paz do Senhor. Vamos para o vídeo de hoje, nessa sequência de ditados populares ou provérbios. Essa já é a lição 7. E quem se interessar, nós temos aí no canal mais 6 vídeos referentes a essa sequência de ditados populares ou provérbios, que é uma curiosidade. Nós trazemos para cá a origem dos ditados populares ou provérbios, né? E trazemos também uma ilustração, uma referência, um exemplo que encontramos na Bíblia. E, como vocês já devem saber, né, o ditado popular de hoje, né? Mas vamos ver aqui a próxima imagem que retrata mais ou menos aí do que se trata o ditado popular dessa lição. Então nós encontramos aí na imagem um homem orando, né? Falando com Deus, claro, óbvio, né? E do outro lado nós vemos aí uma cama vazia, um horário aí, apesar da janela parecer claro, mas o horário, pelo menos na minha visão, tá marcando como se fosse uns 5:10 da manhã. Poderia ser 5:10 da tarde também, porque tá claro, mas vamos considerar que é umas 5:10 da manhã. E nesse caso, essas duas imagens, né, juntas, representa o ditado popular dessa lição, que seria: Deus ajuda quem cedo madruga. E é isso aí. Então vamos conhecer neste momento a origem desse provérbio: Deus ajuda quem cedo madruga. O provérbio, então, Deus ajuda quem cedo madruga, é um ditado popular que transmite a ideia de que a dedicação, o esforço e a disciplina são recompensados por Deus. Embora não seja uma citação direta da Bíblia, esse conceito está alinhado com diversos princípios bíblicos, especialmente os que enfatizam o valor do trabalho, da diligência e da responsabilidade. A origem desse provérbio remonta às culturas antigas, nas quais a vida rural predominava. Os agricultores precisavam acordar cedo para aproveitar a luz do dia e garantir uma boa colheita. Com o tempo, essa sabedoria popular foi associada à ideia de que Deus favorece aqueles que se esforçam e não são preguiçosos, né? Hoje em dia, né, nós sabemos que a maioria da população que trabalha acordam cedo para ir para os seus trabalhos, seus empregos, né? Porque a maioria trabalha longe de casa, né? Então, na tradição cristã e judaica, essa ideia é reforçada em diversos trechos das Escrituras, especialmente nos livros de Provérbios e Salmos. Por exemplo, Provérbios 6, versículo 9 até o 11, diz o seguinte: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 10, 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, no caso Deus, aos seus amados o sono. O provérbio, portanto, se tornou um ensinamento transmitido de geração em geração, reforçando que o esforço humano é necessário, mas que o sucesso também depende da bênção de Deus. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo é graças a Deus e as condições que Ele nos dá para fazer, para ser tudo isso. Se a gente entendesse esse princípio, a gente vai longe, vai longe. Então, um exemplo da Bíblia, né, referente a esse ditado popular, um excelente exemplo bíblico que ilustra o provérbio Deus ajuda quem cedo madruga é a história de Ruth, uma mulher moabita, viúva no caso, que demonstrou trabalho árduo e confiança em Deus. Então, quem não conhece
a história de Ruth. Só ler aí no Antigo Testamento, né? O livro de Ruth tem aí 4 capítulos apenas, é bem curtinho. E acho que, sei lá, em 10 minutos você lê tudo. É bem interessante. E ela é muito importante, né, na história de Jesus, por exemplo, né? Então, um contexto histórico dessa história. Ruth era uma jovem viúva que, após a morte de seu marido, decidiu permanecer ao lado da sua sogra, Noemi, retornando com ela a Belém. Noemi era viúva e estava em uma situação de extrema pobreza. Ao chegarem a Belém, precisavam encontrar um meio de sustento. Então, ela estava pobre, né, no caso, porque o sustento dela era o esposo. Então, Noemi, que era viúva e estava sozinha, né, por ter perdido o marido, a Ruth era sua nora e ela também perdeu o marido. Então, a Ruth, ao invés de ir embora e, né, tentar fazer sua vida em outro lugar, ela resolveu ficar com a sua sogra e ajudar a sua sogra, né? E isso foi a melhor decisão que ela teve. Então, o trabalho duro de Ruth. Ruth decidiu tomar a iniciativa e ir aos campos para recolher espigas de cevada que caíram durante a colheita, uma prática permitida pela lei de Moisés para ajudar os necessitados. Então, graças a uma lei de Moisés, tudo que caía no chão deveria ficar lá, para que os pobres pudessem pegar. Então, em Levítico 19, do 9 até o 10, diz o seguinte: quando também colheres a cega da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Semelhantemente, não rebuscarás a vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, esse ensinamento diz, essa lei, né, diz que por mais que eles deixam caído no chão, não peguem o que tiver caído, Deus é o sustento deles. Então, Deus vai abençoar eles se eles permanecer seguindo essa lei. Não vai faltar nada para eles se eles simplesmente deixar o que tiver caído, deixar para os pobres, deixar para os estrangeiros, né? Então, graças a isso, Ruth conseguia fazer esse trabalho. Então, ela madrugava para trabalhar. Em Ruth, capítulo 2, versículo 7, destaca que ela pediu permissão ao capataz para colher as sobras que trabalhou, e que trabalhou diligentemente desde pela manhã até agora. Então, no versículo 7 do capítulo 2 diz o seguinte: e disse, deixa-me colher e ajuntar entre as gavelas após os segadores. Assim veio, e desde pela manhã até agora está aqui, a não ser um pouco que esteve assentada na casa. Então, graças à lei de Moisés, ela pôde fazer esse serviço aí no campo de Boaz, né, que era parente do esposo morto de Noemi, né? Vale ressaltar. Ela foi abençoada por sua diligência. Boaz, o dono do campo, notou seu esforço e perguntou sobre ela. Ao ouvir sua história e sua dedicação à sogra, ele a abençoou, garantindo que ela tivesse um bom suprimento de grãos e proteção entre os trabalhadores. Então, Boaz, ele se compadeceu de Ruth, né? E depois se apaixonou, claro. Ruth, então, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte: então disse Boaz a Ruth, não vás colher em outro campo, nem tão pouco passes daqui, porém, aqui estarás junta com as minhas moças, e os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Ok? Então aqui mostra, né, que Boaz ele decidiu ajudar de todas as maneiras a Ruth, né? E aqui Deus recompensou a sua fidelidade e esforço. E com o tempo Boaz se casou com Ruth, acabou se apaixonando, né?
e ela se tornou parte da linhagem do rei Davi. Por isso que eu falei que ela era muito importante na história de Jesus, né? E mais tarde de Jesus Cristo. Então, aqui no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar. Não, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, né? E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Minadab, e a Minadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão, que não é o peixe, e Salmão gerou a Raabe e Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. Então Obed, filho de Ruth, com Boaz. E Obed gerou a Jessé, e para quem não sabe da história, Jessé é pai de Davi, que é o filho caçula, né, de Jessé. Aí de Davi, nesse livro de Mateus, né, continua aí a geração até chegar em Jesus Cristo, certo? Então aqui a conexão com o provérbio. A história de Ruth mostra que Deus abençoa aqueles que trabalham com dedicação e fé. Se ela tivesse permanecido em casa esperando a provisão, esperando que a provisão viesse de outra forma, talvez não tivesse encontrado Boaz, nem recebido as bênçãos que mudaram a sua vida. Assim, sua atitude reflete o princípio de que Deus ajuda aqueles que fazem sua parte com esforço e confiança nele. Então, não basta ser cristão e achar que Deus vai te abençoar sem você fazer nada, né? Tipo uma mineração gratuita de Bitcoin, né? Você vai ganhar no final sem fazer nada. Não, gente. Deus ajuda. Nesse caso, quem cedo madruga é quem se esforça, quem mostra serviço, quem mostra interesse em querer fazer algo na obra de Deus, em querer fazer algo para a sua própria vida, no caso também, colocando aí o exemplo de quem trabalha, né? Então, como é que você quer que Deus te dê um salário, um sustento todo mês, se você não busca trabalhar em qualquer lugar, não importa onde, né? Importante que você trabalhe com alguma coisa para que você possa ter o sustento. Que Deus não vai mais fazer descer maná do céu, entendeu? Para sustentar os seus. Não. Nós temos que buscar o nosso sustento de acordo com o mundo atual. Agora sim, quando a gente trabalha, acorda cedo para ir para trabalhar, aí Deus vai nos abençoando, porque o diabo tá aí para nos colocar dívidas, nos fazer gastar com aquilo que a gente não precisa, entendeu? E Deus vai nos abençoando, nos dando entendimento, nos dando conhecimento e sabedoria para que nós possamos ter o nosso sustento abençoado por Ele. Conclusão dessa história. O provérbio Deus ajuda quem cedo madruga ensina que o esforço e a diligência são fundamentais para o sucesso, mas que a bênção de Deus é o fator determinante. Na Bíblia, a história de Ruth ilustra que essa verdade, ao mostrar como sua disposição para trabalhar e a sua fidelidade a Deus, a levaram a uma vida de bênçãos e propósito. Então, sem propósito, né, a gente não consegue nada. E aí, o que você achou dessa lição? Será que nós aprendemos algo com essa história de Ruth, com o esforço que ela mostrou, né, ao buscar as espigas para o sustento dela e de Noemi, que ela não foi trabalhar no campo de Boaz com segundas intenções para chamar a atenção dele, para casa. Não. Ela foi simplesmente para ajudar a sogra dela, né, que estava sozinha, que não tinha condições de se sustentar. E se você quiser aprender mais, nós temos o PDF dessa lição pronta. E caso você queira, você pode entrar no grupo de WhatsApp desse canal. O link está no primeiro comentário fixado. Você entra lá, peça o PDF do sermão dessa lição
que nós entregaremos para vocês, ok? Não precisa permanecer no grupo. Se quiser entrar lá e ficar, pode ficar. Eu sempre coloco os vídeos lá também. E os PDFs, né, quando eles ficam prontos, eu também coloco lá. O PDF dessa lição já está pronto, que é esse que vocês estão vendo. E o PDF com o sermão eu estou produzindo. E estando pronto, eu coloco lá no grupo. Se você quiser, entra lá, me peça e eu entrego para vocês também, ok? E se você que chegou até aqui, muito obrigado, né? Caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, por favor, nos ajude e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que você possa receber todas as notificações de todos os próximos vídeos. E se possível, por favor, curta e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, parentes, né? Toda e qualquer pessoa que você conheça que precise aprender um pouco mais sobre a Bíblia e também aprender um pouco sobre as curiosidades desses ditados populares, ok? Vamos ficando então por aqui, um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.